Olá, Gaspar, sou o pastor Dalton Cruz e gostaria de meditar com você numa palavra que se encontra no livro de 1 Reis. Eu vou ler apenas o versículo 3. Deus falando para Elias: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do rio Jordão. Após Elias se colocar diante do rei Acabe, liberar uma palavra para ele, que não iria chover mais segundo a palavra dele, Deus fala para Elias: vai e se esconde junto ao Querite. Por que Deus às vezes nos leva ao Querite? Eu separei 5 motivos a qual Deus nos manda para o Querite. A primeira delas, Querite significa cortar, deixar do tamanho certo. Deus tinha uma grande obra para fazer na vida de Elias, mas ele precisava estar na medida certa. O seu caráter precisava ser trabalhado, suas emoções precisavam ser trabalhadas, seu coração precisava ser moldado, e assim na nossa vida. Deus tem um plano, um propósito, Deus quer nos usar na sua obra, mas nós precisamos ser transformados dia a dia através da palavra de Deus. O segundo motivo, Querite é um lugar onde Deus nos tira de cena, mas com um propósito maior. Às vezes nós vamos ficar desejosos de pregar, ou de louvar, ou de fazer a obra, mas o Senhor tem um propósito maior. Temos que entender que é no tempo de Deus. Foi assim na vida de Elias, Deus tirou ele ficou fora por um tempo. Foi assim na vida de Davi, foi ungido a rei, mas ficou cuidando de ovelhas por um tempo. Foi assim na vida de José, foi chamado, Deus tinha planos e sonhos e deu para José, mas José foi levado para o Egito, ficou esquecido ali por um tempo. Moisés também ficou no deserto de Midian, esquecido por um tempo, esquecido pelos homens, mas não esquecido por Deus. Talvez você se encontre esquecido, ninguém te vê, ninguém te enxerga, mas Deus te vê e Deus te conhece, e no tempo de Deus o milagre vai chegar na sua vida. Um terceiro motivo, Querite é lugar de ter intimidade com Deus. Os homens a qual eu falei, embora eles tivessem esquecido pelas pessoas importantes, as pessoas ali de nome, mas eles estavam em outro lugar, sendo tratado, lapidado, aprendendo a ter intimidade com o Senhor, passando por um processo. E assim na nossa vida, nós temos que ter intimidade com o Senhor, para que possamos ser vasos, para que possamos ser canal de bênção. Não dá para pregar a palavra sem orar, sem se consagrar, sem buscar a presença do Senhor. Não dá para louvar o Senhor sem orar, sem buscar o Senhor. Senão serão meras palavras. Às vezes palavras com eloquência, palavras bonitas, mas palavras vazias, que vão tocar apenas na emoção. Mas nós temos que ser verdadeiros adoradores, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Querite também é lugar de aprender a depender de Deus, a saber que Deus cuida. Elias ficou ali, ele não passou fome, Deus estava provendo na vida de Elias, mandava um corvo levar carne e pão para ele de manhã e à tarde. E é assim na nossa vida, às vezes ficamos no Querite, para aprender a depender de Deus, a enxergar que é Deus quem faz, é Deus que usa, é Deus que salva, é Deus que abre porta, é Deus que faz milagre, nós somos apenas canal nas mãos dele. E Querite também, por último, é lugar de aprender que Deus está no controle de tudo. Elias estava ali, sozinho, não tinha ninguém, mas estava aprendendo que o Senhor estava no controle. Todo dia um corvo vinha. Se perguntasse para Elias qual pássaro você quer que eu mande, talvez Elias poderia falar: eu quero uma águia, que é uma predadora, que vai trazer uma carne limpa. Mas Deus mandou um corvo, um comedor de carniça. Mas quando Deus manda, o corvo traz coisa limpa. Deus está no controle. Elias tinha que aprender isso, para que ele pudesse colocar na brecha, através da vida dele, Deus viesse a salvar uma nação. E nós temos que passar pelo processo, passar pelo Querite, e nos colocar na brecha, para que a obra de Deus se cumpra na nossa vida. Convido você a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.